começar esse culto lendo esse texto de adoração ao Cordeiro. Observe se há alguém do seu lado que não trouxe Bíblia, algum amigo, visitante. Compartilhe com ele a sua Bíblia. A partir do versículo 6, a palavra de Deus diz: Eu olhei e vi ali um cordeiro em pé, diante dos 24 anciãos, na frente do trono e dos seres viventes. Parece que o cordeiro tinha sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que representavam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes do mundo. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele recebeu o livro, os 24 anciãos caíram de joelhos diante do cordeiro, cada um com uma harpa e com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam-lhe um cântico novo com estas palavras: O Senhor é digno de receber o livro e quebrar os seus selos e abri-lo, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E os reuniu num reino e os fez sacerdotes do nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Então, na minha visão, eu ouvi a voz de muitos anjos, milhares. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam com voz forte: O cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. E então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, exclamando: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor e a honra, e a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes ficaram dizendo: Amém. E os 24 anciãos caíram por terra e o adoraram. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu vim nessa manhã para adorar o Cordeiro, que foi morto, mas que ressurgiu e que voltará em glória para me buscar, para te buscar. Quem vai com Jesus quando ele voltar? Eu vou. Então vamos cantar com muita alegria, porque ele vai vir te buscar, me buscar, irmão. Vamos adorá-lo. Você conhece esse hino? Cante com alegria. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Declare
queridos infantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Ele venceu. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo o Rei Jesus. Só você, glória, glória, aleluia. Diga. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória. Pra acabar, gente. Vamos lá. Aleluia. Vencendo o Rei Jesus. Ele venceu. Aplauda mais forte porque o nosso Rei venceu. E nós estamos diante dele, na sua presença gloriosa. Oh, Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Eu quero ouvir você, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. O que ele fez? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava, eu quero ver você. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Brilha eternamente. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu quero ouvir
brilha mais. Você pode sentar-se um instante. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. E eu gosto quando esse momento faz com que a gente ore com pessoas. Mas nós temos muitos motivos de oração como igreja. Vamos continuar orando pela saúde da irmã Cleusa, pelo nosso pastor Pascoal, alguns pastores nossos que estão de férias, merecidas, que Deus renove as forças deles, mas também por muitas pessoas no meio de nós, passando dificuldades e necessidades. Ontem eu estava passeando com um grupo de amigos, ali no Jardim Botânico, e eu vi que um rapaz se aproximou para guardar o nosso carro. E tudo bem? Posso guardar teu carro? Tudo bem. Nós fomos, fizemos o nosso passeio. E a minha mãe ligou para mim e disse: Thalita, nós estamos indo para o carro. Eu tinha ido para outro lugar do parque. E eu fui sozinha, cheguei sozinha no carro. Aquele rapaz começou a se aproximar de mim, eu fiquei meio com medo. Mas ele tomou uma distância e disse: você é a Thalita, lá da PIB? E eu disse: sou. Por quê? Porque os meus pais são membros daquela igreja. Eles são membros há muito tempo. E eles estão lutando comigo porque eu sou viciado em crack. E eu estou agora recaído. Eu estou aqui guardando o carro. Mas esse dinheiro que eu estou ganhando eu vou fumar. Aí eu olhei para ele e disse: então você já sabe que eu não vou te dar dinheiro nenhum, né? Ele disse: eu sei. De vez em quando eu vou ali na igreja. Eu já me internei, perdi a minha parceira, perdi a minha filha, mas eu estou aqui. E eu te encontro aqui e eu vou guardar teu carro. Que coincidência, né? Eu disse: não foi coincidência não, querido. Nós vamos orar por você aqui, no meio da rua. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Peguei o telefone dele, convidei ele para participar da minha célula. Espero que ele vá. Mas eu fiquei pensando, queridos. E eu fiquei pensando. Quantas lutas cada um de nós passa. E em secreto. Eu nem conheço os pais dele. Os pais do Altair. Se vocês estiverem aí, vocês podem levantar a mão para a gente orar por vocês. Quantas lutas você passa no seu dia a dia, na sua família? E nós, do corpo pastoral, a gente não fica sabendo, não consegue saber, é tanta gente. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus sabe. E Deus promove encontros.
Deus promove encontros para te dizer que Ele não te abandonou e para te dizer que Ele tem um plano e que Ele está cuidando da tua necessidade e que Ele está cuidando do teu parente e que Ele está cuidando para você abandonar o vício. Ele está cuidando de você. É para esse Deus que nós oramos. Um Deus que tem ouvidos grandes para ouvir o nosso clamor. Nós vamos orar também pela mãe do Carlos José de Rocha. Ele está pedindo oração pela sua mãezinha. Mas agora eu quero pedir para aquelas pessoas que têm algumas necessidades especiais. Coisas do seu coração que você trouxe, que estão pesadas demais. Talvez seja um filho que está na rua procurando dinheiro para se drogar. Talvez seja uma questão de saúde, não sei. Eu queria te convidar a corajosamente ficar em pé onde você está. Nós vamos nesse momento, que é um momento não de exposição, mas um momento de intercessão. Nós vamos orar uns pelos outros agora. Porque a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 5 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quantas pessoas em pé? Quantos, queridos? Agora você que ficou sentado, dá uma olhadinha assim ao seu redor, ó. Dá uma olhadinha. E eu queria pedir em nome de Jesus que você ficasse em pé e orasse com alguém que está em pé. Com alguém que ficou em pé com uma necessidade. Tem muita gente lá atrás, muita gente. Muita gente na galeria. Você que está na galeria, não fique sentado. Você é igreja também. Fique em pé e ore com as pessoas que estão em pé aí também. Eu vou dar alguns segundos para que nós oremos juntos. Você não vai perguntar nada. Você só vai perguntar o nome da pessoa e você vai orar por essa pessoa. Há pessoas sozinhas ainda aqui. Eu estou vendo. Algumas que eu conheço que estão sozinhas por aqui. Eu queria que ninguém ficasse só. Nós temos muita gente na galeria sozinha em pé. Então, se Deus colocar no seu coração de subir, juntar um grupinho ali de vários e orar com eles, será uma bênção. Vamos orar. Lucas 11, a partir do versículo 2 diz: Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Senhor, Tu és o nosso Pai.
Nós podemos chamá-lo de Pai porque o Senhor nos conquistou para isso, morrendo por nós na cruz, se entregando por nós, e nós estamos gratos e contentes, mesmo no meio das nossas aflições, porque Tu és o nosso Pai. E Senhor, queremos agora interceder como igreja por todos aqueles que estão de alguma maneira sofrendo, passaram por perdas, passaram por angústias, e que trazem diante do Senhor, aqui no templo do Senhor, trazem os seus motivos, os seus pedidos. Queremos pedir, ouve, Senhor. A Tua palavra também nos diz que se nós pedimos, o Senhor ouvirá, se nós batermos, o Senhor abrirá. Então ouve o clamor do Teu povo, e como igreja queremos interceder, Senhor, pedindo por todos aqueles que de alguma maneira carecem por saúde, que carecem de uma reorganização na sua vida financeira. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos atenda em nossas necessidades, e clamamos em nome de Jesus para isso. E eu quero pedir que o bálsamo do Teu Espírito, o consolo do Senhor, seja sobre a Tua igreja, sobre aqueles que estão de alguma maneira carecendo de um aconchego, de um carinho, da Tua presença, Senhor. A Tua presença nos basta, e saber que os olhos do Senhor estão sobre nós é um conforto, é um alívio, porque nós confiamos em Ti, dependemos de Ti, e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Agora todos nós vamos ficar em pé. Se você puder, dê a mão para quem está do seu lado e cante assim: quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me chego a Ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti. O que você dará ao Senhor? Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Queres mais? Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é Teu, minha vida dou. Só você. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Eu te dou, quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, e a essência do meu louvor. Então, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, e a essência do meu louvor.
um minutinho em pé, só mais um pouquinho em pé. Pastor Eliezer, Pastor Igor, por favor, cheguem até aqui. Aí, Thalita. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, num novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Eles já estão chegando ao 4.0, não é isso? Não? 3 ponto quanto? 3.0. 3.0, olha, garotão. O Igor é novinho. 3.4. 3.4, já está quase me pegando isso aí, né? Nós vamos orar, irmãos, agradecendo a vida destes homens de Deus, né? Pastor Igor quase não aparece aqui em cima, ele está sempre lá no Ministério de Educação Cristã, é de onde vem todo o material de ensino da igreja, o CFM, a EBD, junto com a irmã Marta, e um grupo ali que ajuda, né? Mas ele é o nosso Chedinho, é o nosso pastor Shed em miniatura, né? Não na capacidade, né? E o pastor Eliezer sempre entrosado com as viagens missionárias, com trabalhos de atendimento na igreja, ele não para também, papai novo também, né? Então nós vamos orar. Queria pedir nosso diácono, o Júnior, né, que orasse nesse momento pela vida deles. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos abençoa com líderes segundo o Teu coração, Pai. Obrigado porque, apesar de nós não termos nenhum intermediário entre nós e o Senhor, só Jesus Cristo pode nos levar a Ti. O Senhor coloca líderes, coloca pessoas que são referenciais, que são exemplo, que nos ajudam a Te servir melhor, a Te conhecer melhor, a Te louvar melhor, Pai. Eu quero Te pedir pela vida do pastor Igor, pela vida do pastor Eliezer, que tem nos servido com tão desprendimento de coração, Pai, que Te ama com tanta intensidade e que nos ajudam a Te amar, a Te conhecer melhor, Pai. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a família deles, abençoe o ministério deles, abençoe o coração deles, que a cada dia eles possam Te servir com amor, Te servir de coração e Te servir plenamente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Obrigado aos irmãos. Os irmãos podem se assentar. Este tempo agora é um tempo muito especial, irmãos, é uma parte do culto muito especial, quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não vou falar muito sobre isso, porque os irmãos já sabem, né? Nós sempre falamos sobre dízimos, mas os irmãos já sabem, a Bíblia fala sobre o mesmo. Eu queria apenas recitar com os irmãos um versículo que está no Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito. Vamos falar juntos? Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito. Na verdade, Deus não estava falando aqui de dinheiro. O salmista aqui não estava falando de dinheiro, de dar dinheiro, porque Deus não precisa, né? Mas quando nós entregamos o nosso dízimo, pelo menos no meu coração, vem 3 sentimentos. O primeiro sentimento é o de gratidão, é de reconhecimento, de saber que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus, não é? O trabalho que você tem, o rendimento que você tem, a saúde que você tem para trabalhar, a sabedoria, a inteligência, a capacidade, vem de Deus. Eu admiro a caligrafia do pastor Adoniran, não invejo para não pecar. Tem uma caligrafia linda. Quando eu olho a minha, meu Pai do céu. E essa capacidade de escrever do jeitinho que ele tem, isso é um dom de Deus. Então tudo que temos vem de Deus. Então o primeiro motivo que eu devo entregar o meu dízimo é reconhecimento, é gratidão. A segunda parte é uma obediência. É uma ordem de Deus. Trazei, é imperativo, trazei, é ordem de Deus, para que haja sustento na minha casa, né? Para como pagar tantas coisas que nós temos aqui que pagar, não é? Se não for a contribuição dos irmãos. E outro momento que me vem à mente é o momento da alegria. Quando entregar o seu dízimo ali, quando entregar ao Senhor, entregue com alegria. Eu às vezes brinco que tem uns irmãos que têm uma pontaria boa, né? Aí de longe eles chegam assim, jogam no gasofilácio.
vai de longe. Não, chega pertinho, coloca, deposita e diz: Deus, obrigado, Senhor, que eu pude ser fiel. Não joga de longe, não. Você pode jogar errado e cair no bolso de outro irmão, aí não vai ser para o Senhor, não é? Entrega ali dizendo: muito obrigado, Deus, muito obrigado. Irmãos, nós poderíamos passar a vida toda dizendo muito obrigado, Deus, e ainda seria pouco. Então, neste momento, entregue seu dízimo, entregue a sua oferta de coração, com gratidão, por obediência e com alegria, porque Deus se alegra aquele que dá com alegria. Amém. No serviço do meu rei sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso, consagrado, ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso, decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve ao meu rei. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua provisão na vida do teu povo. Obrigado, Senhor, pelo teu sustento que tem sido derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos orar, dá-nos o pão nosso de cada dia hoje, Senhor, como o Senhor nos ensinou, na confiança de que o Senhor nos dá, de que o Senhor cuida de nós. E Deus, baseado nesse sustento, nesse cuidado que o Senhor nos tem dado, nós podemos devolver ao Senhor a 10ª parte. Nós também podemos ofertar, nós podemos sustentar a tua causa aqui, Deus, em Curitiba, a tua casa, a tua igreja. Nós podemos investir na construção desse templo, na obra missionária, na ação social, em tantas coisas, e fazer parte da construção do teu reino nessa terra. Nós louvamos ao Senhor por cada um que tem participado disso, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe a todos os que estão aqui, aqueles que ofertaram, aqueles que não ofertaram, que o Senhor sustente, derrame das tuas bênçãos e da tua graça. É isso que nós te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero te convidar a ficar em pé. E agora você vai começar a se preparar para ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem. Então cante essa oração, abrindo o coração. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus
meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Diga para ele. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Declare! Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Jesus, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Obrigado, Jesus. Que esta responsabilidade de dar paz não já sobre ninguém de nós, mas está nas tuas mãos. E por isso, ao expor a tua palavra, eu quero que tu, Deus, cheio de amor, Jesus cheio de graça, e tu, Espírito, que nos concedes esta comunhão tão forte, esteja em mente no centro de tudo aquilo que nós falamos, e que cada um possa se aquietar na tua presença, porque tu és bom. Em nome de Jesus. Pode sentar. Pouco antes de Natal eu coloquei no Google a palavra Feliz Natal. E eu levei um susto porque páginas e páginas veio figuras do Papai Noel. E só de vez em quando uma manjedoura. Daí coloquei só Natal e foi a mesma coisa.
Daí eu fui para alemão, coloquei Frohe Weihnachten, e no fundo foi a mesma coisa. Isso me chamou muito a atenção. Começou o ano e a gente recebeu muitas mensagens. Feliz Natal, feliz Ano Novo, um ano de muito sucesso, de paz, de prosperidade. E isso começou a me incomodar. Porque hoje em dia a gente percebe como se troca causa e efeito. Causa e efeito. A gente esquece que felicidade não é algo que nós simplesmente podemos produzir. É uma consequência lógica de certas atitudes. E por isso eu não vou desejar para vocês um feliz ano novo. Mas eu vou ler com vocês o que eu creio em Salmo 73. Quando Asaf, que era o diretor de música, que seria o Paulo Davi na nossa igreja, naquela época do Davi e do Salomão, ele mesmo fez 12 hinos, que nós pelo menos temos escrito nos Salmos, e ele começa com uma conclusão, que depois ele repete no versículo 28. Certamente Deus é bom para Israel, para os de coração puro. Deus é bom. Ele não pode ser outra coisa. Deus é bom. Mesmo como depois a gente vai ver, a gente passa por crises, passa até por momentos que fala é tudo inútil, de manter puro o coração, de levar a sério as coisas de Deus. Mesmo assim, Deus é bom. Deus é bom. E por isso, antes de você amar Ele, o que Ele fez? Ele já te amou. Romanos 5:8, Paulo diz isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então Deus é bom, mesmo se você não o ama. O amor dele para com você é constante. Quando você era ainda pecador, ele já enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é tão bom que ele oferece esta vida eterna. Ele não impôs isso a ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, sua vida, eu entrarei. Jesus perguntou, convidou, se alguém quiser. Então Deus é bom. Desde o início independente. E por isso fala tantas vezes no Salmo, e a minha alma sabe isso muito bem. Por isso eu o louvo. Deus é bom. Porque Isaías 60, versículo 4 e também 65, versículo 24 diz que Deus trabalha a favor daqueles que o amam. Deus é bom. Ele trabalha a favor daqueles que o amam. Deus é bom porque Ele já sabe tudo o que você precisa antes que você pede, antes que você clama. Ele já respondeu. Deus é bom. Nunca é parado, nunca é omisso, nunca dorme nem cochila aquele que te cuida. Deus é bom. Certamente Deus é bom, porque qualquer coisa que você precisa, Ele coloca
à sua disposição. Seja forças, seja sabedoria, Ele dá gratuitamente. Ele não nos joga na cara que a gente precisa. Não, Ele dá na medida como nós chegamos na presença dEle e pedimos Ele. Sem dúvida, Deus é bom. Deus é bom, porque Ele permanece fiel, mesmo sendo você e eu infiel. Esse é um dos assuntos que, cada vez que alguém do casamento destruído ou por causa do adultério vem falar comigo, aí de certa maneira a pessoa fala, mas fulano foi infiel agora também, eu não preciso ser mais fiel. E eu cito sempre este texto de 2 Timóteo 2,13. A tua fidelidade não tem nada a ver com a fidelidade ou infidelidade do outro, porque Deus é fiel. E Ele nunca abre mão disso. Por isso, Deus é bom. Deus é bom. Certamente diz aqui no versículo 1, Deus é bom para os de coração puro, para os que vivem na presença dEle. E aí interessante, depois de 12 salmos e de cantar sempre na igreja, mesmo assim, o Asaf começa a se descrever. Isso é o segundo ponto. Mesmo assim, podemos ler junto a partir do versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fartos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transportam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Então aqui a gente percebe que apesar de tudo, o Asaf permaneceu muito humano, muito aberto, como nós todos, a todas as tentações que nós temos. E aqui neste salmo ele dá uma porta de entrada, mas que eu pessoalmente creio que é o maior. No versículo 3, ele fala da inveja. A inveja, que é uma expressão da cobiça, que já está lá no paraíso com a Eva, de querer ser igual a Deus. E não querer ser só igual a Deus, mas querer o lugar de Deus. Isso é no fundo quando você tem inveja. Você não está contente com aquilo que tem, você não desfruta aquilo que tem. Você não é, como o pastor Edson falou, você não é grato por aquilo que Deus te deu. Você fica olhando para aquilo que o outro tem e no fundo você quer aquilo que o outro tem. Inclusive, muitas vezes, a esposa, a mulher, o homem, o título, a carreira. Então, a inveja é normalmente a entrada da decadência,
da decadência e do nosso desajuste emocional e mental, como aqui o Asaf descreve. O que no fundo podemos ver? Ele descreve o momento das pessoas como tivesse a vida inteira deles assim. Como nunca tivesse alguma dificuldade. E ele esquece de ver a vida do ponto de vista de Deus, não só em termos de hoje, e não só até o final da vida, mas também toda a eternidade. Então, normalmente, quando a gente está em crise até consigo mesmo, como ele fala no versículo 13, certamente foi inútil. Porque parece o outro está muito bem de vida. E está sempre melhor, e eu fico, pelo jeito, patinando. O John Baker escreveu uma frase: a atitude que é a essência do pecado consiste em viver não para Deus, mas para si mesmo. A cobiça, a inveja, no fundo está atrás de muitos e muitos pecados que nos levam longe de Deus. E a cobiça tem esta tendência, ela te cega, a inveja te cega. E você fica murmurando pelas limitações, pelas coisas ruins. E normalmente é isso, a gente diminui aquilo que nós temos e vê aquilo que outro tem com muito mais possibilidades do que aquilo que nós temos. A gente troca, como eu já falei, o momento da vida como tivesse um todo. Aqui ele diz: eu sou de manhã até a noite, versículo 14, pois o dia inteiro sou afligido. Parece que sou eu que sofro. Esta semana eu fiquei com o telefone do plantão pastoral e durante a semana recebi vários e vários telefonemas. O que mais me comoveu foi de uma senhora que ligou chorando e falou: aqui estou eu só. Não recebi nenhum telefonema dos meus filhos no Natal, não recebi nenhuma carta, nenhuma telefonema no Ano Novo. E ela chorou. Eu deixei ela chorar durante algum tempo. Parece que só eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Então, a amargura, a inveja, no fundo, cega, que você não vê mais as tuas qualidades, você só vê os teus defeitos. Estes são os ímpios, que não querem saber de Deus. E eu estou servindo a Deus com toda fidelidade, com toda abnegação, e parece que, como eu já falei, que não consigo sair. Eles parecem que estão sem qualquer dificuldade na vida. E eu luto, e parece que o justo é pior do que o ímpio. No versículo 21, ele descreve o resultado disso. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Na outra tradução diz: o meu rim foi atacado, ou eu recebi pontadas nos rins. Quando você começa a entrar nesta linha, não tem outro ponto a chegar a não ser nas amarguras. Não tem. Porque a gente tira a visão de Deus e só coloca em nós e nas coisas e nas pessoas. E aí, de fato, muita coisa vem. Um dos pontos centrais do nosso trabalho, celebrando a recuperação, e na revista vocês têm sobre o imensurável amor de Deus, que o Ingo escreveu um artigo,
na página 17, que nós projetamos e levamos muito estas coisas para Deus. E não tem como evitar que aquilo que também Provérbios 14:30 diz, a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos, que hoje na medicina se chama efeito psicossomático, é que a alma está doente. A alma não está na presença de Deus. A alma que não consegue mais falar, Deus é bom. E vai se amargurando, amargurando. Não tem mais, na Bíblia, eles não têm, nesse sentido, a consciência como nós temos. Eles focam a consciência até nos rins. Que os rins, no fundo, filtram os nossos pensamentos, os nossos sentimentos do coração. E aí, quando a consciência nos acusa, eles falam, os rins deram apontadas. Endurecido. Versículo 22. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. Não consegue mais pensar. Vive à mercê dos seus sentimentos e do sentimento de inveja, de amargura, e por isso vai endurecendo. A maior dificuldade que nós pastores temos, e creio que também todos os psicólogos no aconselhamento de casais, é esta questão do endurecimento. A pessoa endurece e não sai mais. Por isso, quando perguntaram a Jesus, mas por que Moisés permitiu o divórcio? A resposta dele foi em cima disso. Por causa da dureza. Vocês se endurecem, vocês se tornam inflexíveis. Vocês usam o medo e as desculpas como a couraça e não tem mais como sair. Então esta, no fundo, é a questão da amargura, da inveja, e atrás da inveja, a cobiça. Eu quero ser como outro, ou eu quero ser igual a Deus. No versículo 15, ele nos mostra como ele voltou. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Qual é então o primeiro ponto para voltar? Aquieta-te. Não fala muito. Porque quando a gente está amargurado, aquilo que a gente fala, no fundo, é conforme o nosso coração. Duro, apontando para os outros, alfinetando os outros. Então, por isso, o primeiro erro, um grande erro que Asaf não cometeu foi isso, de falar na hora da dor. De falar na hora da dor. Eu lembro de um amigo, pastor, que contou quando ele era criança, ele sempre passou numa rua onde tinha um vira-lata. E todo dia ele parava, deu uma comidinha e acariciava aquele cachorro. E um dia, quando ele passou, ele percebeu que o cachorro estava ferido. E ele quis lá fazer o mesmo, de acariciar e dar uma coisa para beber ou para comer. E quando ele passou a mão, o que o cachorro fez? Mordeu. Esta, muitas vezes, é a nossa reação quando somos feridos. De ainda morder e machucar os outros. E a gente não percebe como tem gente ao nosso lado que querem fazer o bem para nós. Então, por isso é tão importante. Refreia a língua.
para não falar dolosamente, para não falar coisas erradas. Por isso ele falou, se eu tivesse falado, teria pecado 2 vezes. Uma por achar Deus de injusto e outro para abrir a boca e falar coisas que no fundo não convém. A nossa atitude de não falar, de renunciar à fala, é o primeiro passo para nos curar. E quando eu falo para não falar com os outros, no fundo você precisa ter um amigo, um irmão ou uma irmã, ou no celebrando a gente chama de padrinho, de madrinha, que caminha com você, e com esta pessoa você se abre, mas não com os outros. Não com os outros. Segundo ponto, no versículo 17. No versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. No celebrando, a primeira lição que nós temos é entender os nossos mecanismos de defesa. Eu não tenho problema não. Meu problema são os outros. Eles me causam isso. Ou são as circunstâncias. E a gente tende em cima disso, então, se armar. Ou então fazer segundo. Não, eu vou tomar conta. Eu vou tomar conta. Afinal de contas, Deus está comigo, isso, aquilo. Eu sou forte. E tudo isso não passa de mentiras. Porque nós somos fracos e necessitados. Porém, o Senhor está comigo. Ele nos cuida. Então, esta fala consigo mesmo, de realmente admitir quem nós somos, como nós vamos ver depois, e não pensar, querer entender tudo e dar um jeito na sua vida, mas entregar, não só uma vez, mas cada dia, cada situação nova nas mãos de Deus, e viver na presença, viver perto dEle. Como ele diz no versículo 28, para mim, bom estar perto de Deus, ou bom estar na presença de Deus. Isso no fundo é o segundo passo. Eu não vou querer entender muita coisa, porque eu sei que não vou entender. Eu pessoalmente sempre falo, eu não creio, ou eu creio que vou morrer com perguntas, se todos nós vamos morrer com perguntas, com circunstâncias, situações que a gente não entendeu. E naquele dia, diz Jesus, nada mais vocês vão me perguntar. Porque Ele que vai nos responder depois das coisas, e não são homens que vão falar isso. Salmo 43, 5 diz, por que estás abatido a minha alma? Porque te perturbes dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então eu vou refrear a minha língua, eu vou refrear os meus pensamentos, e eu vou fazer o que está escrito no versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Quando ele volta a buscar a presença de Deus, quando ele volta para aquilo que ele escreve depois como resultado no versículo 1, certamente Deus é bom. Quando ele sai e entra de novo nesta presença de Deus bom, aí ele começa a se apaziguar. Vamos ler junto, 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer.
Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz tu, Senhor, o meu refúgio. Proclamei todos os seus feitos. Então, quando ele está na presença de Deus, Deus ajuda ele de novo a abrir a sua mente. Porque todos nós temos esta tendência que as dificuldades nos restringem o olhar, ou que a gente só enxerga suas dificuldades e não percebe mais as outras coisas. E o que Deus faz? Ele começa de novo a abrir o espaço para nós. Tanto que a palavra angústia na Bíblia, no hebraico, é você ser prensado de frente e de trás. Atrás do passado e da frente do medo do futuro. E a pessoa, no fundo, não tem nem mais espaço para resfriar. E o que Deus faz? Ele abre de novo o nosso espaço, o nosso lugar. Ele percebe novamente no versículo 18, certamente Deus os põe em lugares escorregadios. Com outras palavras, a vida deles não tem fundamento. Eles podem até construir e está muito bonito, mas não tem uma base firme para as suas vidas, porque está na areia, está em coisas momentâneas e não está construída na rocha que é a palavra de Deus. A segunda parte, os fazes cair na ruína. No máximo que as pessoas têm é até o final na sua vida. E aí eles serão lançados pelo próprio Deus no inferno, como também o Salmo 9:17 nos diz, e como também a própria visão era do Lázaro e do rico, que ele estava sofrendo lá no inferno. Salmo 9:17 diz: os perversos serão lançados no inferno. Quer dizer, a vida tranquila, segura, vai acabar. E ao contrário, aquilo que está escrito no versículo 19 vai ser: eles vão ser tomados de pavor. Pavor. Aqui na vida a gente já vê isso de vez em quando tem estas crises na bolsa, e quando de repente pessoas perdem milhões e milhões, como eles ficam apavorados com isso. Mas tudo isso no fundo não vai ser nada em relação àquilo que vai acontecer. Eu lembro ainda do pavor que a gente passou quando o Collor congelou todo o dinheiro, como as pessoas ficaram apavoradas, porque de repente não tinha mais acesso ao dinheiro e depois foi se perdendo muita coisa. Mas tudo isso no fundo é pouca coisa em relação ao pavor, à destruição que eles vão experimentar, e que o rico implora que o Lázaro fosse lá na terra para avisar os irmãos, para ninguém viesse neste lugar de tormento. Este é o futuro. Deus, no versículo 20, no fundo, ele despreza a aparência.
Porque ele percebe quando tem aparência, mas no fundo, lá dentro do coração, há inveja. E por isso, ele no versículo 1 já falou isso. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. A única briga que Jesus sempre arrumou nesta terra era com os fariseus. Porque eles eram uma coisa para fora e outra lá dentro. E Deus detesta esta duplicidade. Deus detesta, despreza a aparência. Mas ele também, no versículo 23, tem uma nova visão sobre si mesmo. Eu era, de fato, como animal. E no versículo 23, contudo, sempre estou contigo. Esta luta que nós temos, e como Paulo diz em Efésios 6,3, estamos revestir para podermos resistir no dia mau. Tudo isso, creio que também vai acontecer neste ano. Certamente todos nós teremos dias maus. E naquele momento é tarde demais para querer força. Naquele momento você vai viver aquilo que você cultivou na presença dele. E se você não cultivou nada, então você não vai ter o que colher, não vai ter o que recolher e o que recorrer. Então se entra na presença de Deus e veja que o Deus tem um braço forte, com a mão, com a destra da sua mão, ele vencerá. E nós seremos mais que vencedores. Versículo 24, ele fala, tu me diriges, tu me guias com teu conselho, e depois me receberás com honras. Que bom que você cantou a música, já refúgio está na glória. Porque isso é o nosso futuro. A glória. Ele nos guia aqui, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. É interessante quando a gente realmente lê o que está escrito na Bíblia, a gente percebe com que facilidade nós temos conceitos errados. Quando nós entendemos que Deus nos consola, é que a gente quer que Deus tire da situação. E Paulo diz que Deus nos consola no meio de todas as nossas tribulações. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não significa que naquele momento que Deus consolou, Ele já tirou. Não, Ele andou com ele ainda por muito tempo. Mas lá na frente, Deus já tinha preparado a mesa, na presença até dos inimigos. Deus me dirige, não só aqui, mas até a eternidade. Até a eternidade, como Paulo diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelado em nós. Esta é a visão que nós precisamos. E esta visão você só tem se Deus abre o olhar. Se Deus te dá o discernimento de perceber as coisas. Senão você fica consigo mesmo e você fica só pensando sobre as coisas, querendo entender e não vai entender. Agora, quando você está perto de Deus, Ele vai te abrir de novo a visão e você vai entender as coisas. Mas também você vai entender no versículo 25 da tua dependência de Deus. Muitas vezes nós pensamos que a vida cristã é possível. A vida cristã é impossível sem a presença do Espírito. E por isso Asaf diz, quem eu tenho, versículo 25, quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. Muitas, e você pode ler livros que quiser, de casamentos, de casais, e todos vão falar que as nossas decepções têm a ver com as nossas expectativas que nós tivemos em relação às outras pessoas. E é isso mesmo. Agora, quando nós falamos como Asaf,
A minha esperança não está na minha esposa, nem nos filhos, nem nos netinhos, mas está no Senhor. Aí nós vamos nos entregando completamente, passo a passo. Nós vamos desfrutar cada vez mais a presença de Deus, porque nós vamos viver de maneira integral com Deus, de corpo, alma e espírito. E nós vamos ter este conceito correto sobre nós, quem nós somos. Versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fazer o quê? Fraquejar. Se prepara. Esta é a tua e a minha condição. Nós somos limitados e fracos. Porém, o Senhor cuida de mim, diz o salmista. Então eu tenho que aprender isso. E tenho que olhar para mim mesmo como fraco, com alguém que não consegue. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas não o Manfred. E nem você. Você pode, desde que você dá espaço para Deus agir na tua vida. Porque você e eu, nós somos limitados e fracos, constantemente em perigo de tropeçar. E precisamos diariamente nos arrepender. Quando a gente percebe que uma inveja, só para ficar nesse texto, ou quando uma cobiça sobe na nossa vida, de nos arrepender e entregar isso para Deus, porque é Ele que nunca fraqueja. Ele nunca precisa se arrepender. Números 23, 19 fala: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá. Basta você estar perto dele e esperar, porque ele fará a tua justiça, como diz no versículo próximo, versículo 27. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Muitas vezes as pessoas falam, mas como é que Deus pode ser um Deus de amor e mandar as pessoas no inferno? É porque Deus é um Deus de justiça. Ele não é só um Deus de amor. Ele tem as duas coisas e nós precisamos disso desesperadamente. O que mais clamamos aqui no Brasil? Que seja um país onde haja justiça. Porque da justiça vem a nossa segurança. Segurança sem justiça não existe. Então eu fico feliz quando eu vejo este texto, como 2 Pedro 3,9, não retarda o Senhor para a sua promessa. Ou Salmo 1, versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus é um Deus de justiça, amém? Deixa a tua causa com Ele. E Ele fará tudo o que você precisa. E aí ele termina no fundo como ele começou. Certamente Deus é bom. Certamente Deus é bom. E por isso, para mim, bom é o quê? Estar na presença dEle. Certamente Deus é bom. Eu desfrutando ou não, Deus é bom. Certamente é bom para mim estar na presença, estar perto dEle. Fiz do Senhor, do soberano Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Além que Deus me sustenta, Ele deu para todos nós um propósito na nossa vida. De proclamar todos os seus feitos. Abaixa a tua cabeça. Não sei como você está. Se você está hoje limitado na tua vida pelas dificuldades, talvez por um coração amargurado, por falta de perdão. Entra na presença de Deus.
venha participar num dos grupos nossos, ou de Celebrando, ou dia 15 nós vamos começar o imensurável amor de Deus, para que Deus possa limpar os teus olhos e você possa de novo enxergar Ele. Deus é bom. Mas lembra o versículo 2: quanto a mim, eu sei que sou pobre, eu sou fraco, e quase os meus pés vacilaram. Será que existe alguma inveja na tua vida? Será que existe alguma cobiça na tua vida? Porque ela vai te levar a embrutecer, a ser duro. Eu desejo para você em 2014 que você possa falar: Deus é bom. E é bom estar perto dele, realizando o propósito dele para a minha vida. Por isso não se entrega para ele aquilo que está te amargurando, mas também entrega a tua vida para viver os propósitos de Deus, porque ninguém consegue ficar em cima do muro. Para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Pai, ao celebrarmos agora a ceia, só podemos dizer isso: do Senhor és bom. Porque antes de nós nos arrepender, antes de te amar, tu já tens preparado o caminho de volta a ti. Por isso nós te louvamos pela tua fidelidade. Nós te louvamos que tu confirmarás também através desta ceia o nosso compromisso contigo, o nosso andar contigo. E nós te louvamos que tu guardarás a nossa alma, o nosso andar no dia mau. Que tu nos guardarás do maligno. Louvado sejas, que este ano vai ser um ano bom, porque nós estamos na tua presença. E queremos te dizer: Pai, bom estar perto de ti. Aceita a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Os diáconos podem se chegar juntos. E não há quem eu deseje além de ti. Tens feito a mim feliz. Eu direi de ti, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte, tu és meu socorro, Deus, és meu escudo, minha
diáconos já podem começar a servir. Nós temos pão sem glúten ali atrás do câmera ali. Então, quem não pode usar glúten, nós temos pão sem glúten. Eu quero, neste momento, convocar o corpo diaconal aqui presente, como também o conselho executivo da igreja, para, após o culto aqui, estarmos no 6º andar, na sala de reuniões, para conversarmos sobre um assunto. Então, o corpo diaconal, eleito pela igreja, e o conselho executivo da igreja, por favor, lá no corpo diaconal, após o culto da manhã. Este momento é um momento ímpar na vida da igreja, na vida do salvo, quando ele pode participar da ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? Nós entendemos que todo aquele que já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, que já assumiu um compromisso com Ele através do batismo, né? Já foi batizado. Todo aquele que está em comunhão com Deus, comunhão com a sua igreja. Nós aqui somos batistas, mas nós aqui entendemos que a ceia deve ser compartilhada livremente com todo aquele que é crente em Jesus, seja da igreja batista, seja da Assembleia de Deus, toda aquela igreja que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, e que tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, que está em comunhão com Deus, que está em comunhão com a sua igreja. Outra coisa, recebe o pão, você que às vezes é de outra denominação, espere, nós comeremos juntos o pão, beberemos juntos o suco de uva, não vai já bebendo e comendo, tem um momento próprio quando faremos isso juntos. Outra coisa, é um momento sério, é um momento que nós estamos celebrando, rememorando a morte, o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. E ficamos tão tristes quando sabemos que tem um irmão, um outro irmão, uma irmã, que está vivendo um momento de pecado na sua vida, de afastamento de Deus, e participa da ceia como se nada tivesse acontecido. Ou às vezes participa e vai depois fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Vai para o pecado, vai desagradar a Deus. Por isso que o escritor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um momento sério. Antes de participarmos, nós teremos um momento de oração, um momento de reflexão para você orar, pedir perdão a Deus e de assumir um compromisso com Deus. É um momento muito sério. Paulo diz que é por isso que há muitos que dormem, muitos que morrem, estão fracos, porque não estão levando a sério o compromisso com Deus. E Deus não é homem, né? Para que minta. Ele é um homem, é um Deus sério, que não se deixa escarnecer. Então tenhamos compromisso com Ele, sejamos fiéis a Ele, no nosso compromisso diário, devocional. Que o pecado não tenha lugar na nossa vida, meus irmãos. A ceia não salva, o batismo não salva, o entregar o dízimo não salva, mas o escritor aos Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem uma vida santa, sem uma vida pura, você está dizendo que você não tem compromisso com Ele. É o momento de pensar neste compromisso com Ele, através de uma vida de santificação. Não estou dizendo para você não participar, mas de fazer um propósito com Ele hoje, de viver uma nova vida com Ele, uma vida na presença dEle. Não cremos que a ceia também traga bênçãos materiais, cura, prosperidade. O propósito dela não é isso. Pode até acontecer, segundo a tua fé, mas o propósito dela não é este. O propósito dela é relembrar o que Jesus fez na cruz por você. Também não cremos que os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, se transformem no corpo e no sangue de Jesus. Não se transformam. Mesmo depois que nós oramos, continua sendo pão e suco de uva.
É só uma lembrança. Não cremos também que a presença mística de Jesus está nos elementos da ceia. É um culto memorial, um culto em lembrança. Quando você come do pão, você está dizendo: ó Senhor, eu agradeço porque através do teu corpo o Senhor tomou todos os meus pecados, tomou os pecados de toda a humanidade, desde Adão até o dia da volta do Senhor, daqueles que crerem e te confessarem. Quando bebemos o vinho, não estamos bebendo o sangue de Jesus, mas lembrando com muita gratidão que sem o derramamento do sangue dele ali na cruz, nós jamais estaríamos lavados, remidos dos nossos pecados. A nossa dívida para com Deus foi paga quando Jesus morreu na cruz. Nada foi pago ao diabo. Deus nunca deveu nada ao diabo, nem nós. A nossa dívida era para com Deus, porque nós pecamos contra Deus. E quando Jesus morre na cruz, o escritor aos Hebreus diz que a cédula, a dívida que nos era contrária, que nós não tínhamos como pagar, Jesus pagou por nós, cravando a nossa dívida lá na cruz. A conta do Edson foi fincada na cruz. Martinho Lutero, certa vez assediado por Satanás, Satanás dizia para Martinho Lutero: como é que você pode pregar, dizer que está pregando a verdade, ser um pregador, se você já foi isso, e disse que o diabo mostrou uma lista enorme dos pecados de Martinho Lutero. Ele pegou uma caneta vermelha e escreveu por cima: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Amém? Purificados, porque sem derramamento de sangue não há remissão, e só o sangue de Jesus é que podia nos purificar de todo o nosso pecado. Vamos louvar a Deus. De cruz erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim. Declare o seu amor por Ele, diga: sim, eu amo
céus eu vou proclamar. Levarei também minha cruz, é por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa Algum irmão ficou sem receber um dos elementos, o pão ou o suco de uva? Se alguém ficou sem receber, por favor, se manifeste lá na galeria. Ninguém? Então nós vamos orar agradecendo pelo pão. Este pão que simboliza, representa o corpo do Senhor Jesus. A irmã Edith vai orar. É a nossa diaconisa mais antiga aqui da igreja, né? 94 anos. Eu ainda chego lá, se Deus quiser, né? Graças a Deus. E ainda é como a palmeira, que ainda na velhice dá fruto, né? Mãe Edith. Louvamos teu nome santo, Pai amado. Nos gloriamos nesse momento, pela oportunidade que tu nos dás de podermos, Senhor, através desses elementos, o pão e o vinho, rememorarmos o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Ó Deus, nós queremos te honrar e bendizer o teu santo nome e agradecer-te por tua vida em nossas vidas. Oramos no nome precioso do teu amado Filho, Senhor. Amém. Comamos dele todos. Santo Deus, obrigado, porque o sangue derramado na cruz foi uma declaração de amor por nós. Apesar das nossas fragilidades, apesar da nossa infidelidade, apesar dos nossos pecados, o Senhor declarou o seu amor por nós. Cada gota de sangue que caía no chão soava como um grande grito aos nossos corações. Eu amo você, por isso eu estou aqui. Mas Deus, obrigado porque o Senhor não permite que esqueçamos dessa verdade, o teu grande amor por nós. E nessa manhã celebramos ao Senhor através desse elemento, suco de uva. Celebramos ao Senhor a sua grande declaração por cada um de nós, por cada um de nós. Seja a situação que envolva as nossas vidas, a circunstância que envolva o nosso dia a dia, o Senhor nos ama. Obrigado por esse amor, em nome de Jesus, amém. Bebamos dele todos. Nos colocar em pé, meus irmãos. Lembrar os diáconos lá no 6º andar. Os pastores também presentes nossos aqui, pastor Arthur, pastor Eliezer. Os que não fazem também parte do conselho também podem estar lá conosco no 6º andar. Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Cante, igreja. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
mesmo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencido, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim, entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá do céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória a Deus, Ele venceu. Deus abençoe, um bom domingo. Hoje, 19 horas, nós temos um encontro. Conselho Executivo, diáconos e pastores no 6º andar. Nós temos um encontro com vocês agora.